eu estou há 4 anos na Igreja Adventista. Eu vim de um outro ministério. Eu andei por muitos caminhos, muitos lugares. Eu busquei muito as coisas de Deus na minha vida. Como eu fiz aqui a abertura, eu busquei me encontrar com Deus a minha vida toda. Andei por vários caminhos, por várias igrejas, por vários ministérios. Conheci o Espiritismo, conheci igrejas que pregam prosperidade, pregam a salvação, não pregam a salvação, mas pregam prosperidade. E ouvi falar através de um programa na televisão da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Ligando a televisão, comecei a assistir um homem que falava assim: ei, chegue mais perto. Venha para perto. Ei, você que está aqui, chegue mais perto. Aí eu chegava mais perto e falava: o que foi, irmão? Aí ele falava assim: você quer o encontro com a verdade? Você quer o encontro com Deus? Então, leia a palavra de Deus. Vamos estudar a palavra de Deus. Então, eu comecei a comparar o que era ensinado, o que eu aprendia, o que eu vivia, e comecei a entender a palavra de Deus conforme ela tem que ser pregada. E graças a Deus, Deus tocou no meu coração e falou assim: Frank, sai de São Paulo, vem para cá, vai para Santa Catarina. Aí eu vim para Santa Catarina, fiquei 1 ano em uma igreja, mas passava na frente da Igreja Adventista do Sétimo Dia e o coração palpitava. Meu coração palpitava. Um dia eu tive coragem de entrar e sentar ali no último banco e observar. Observei tanto que amei, me apaixonei e fiquei. Amém? Então, graças a Deus, estamos aqui. O que mais você precisa? Só que tem um detalhe importante em tudo isso aí, meus irmãos. O irmão Franklin, ele recebeu a mensagem através da missão e, ao conhecer essa mensagem, também se tornou um missionário. O irmão Franklin vai contar um pouquinho agora sobre um testemunho, na verdade. Deixa ele falar. Fala para nós, da sua colega de trabalho lá. Sim. Quando eu trabalho numa empresa, já tem 8 anos, e eu sempre passava por um setor, eu via uma moça chorando. Ela embalava rolos de tecido, né? Eu via essa moça chorando. Eu chegava nela, falava: fulana, não conhecia. Por que você está chorando? Posso te ajudar? O que você precisa? Como eu era líder de um setor, eu tinha como andar pelos setores. Eu posso fazer isso. Eu não fico preso num lugar só. Então ela falava: eu estou com problemas sentimentais, familiares, judiciais. Ou seja, essa irmã era uma irmã da Assembleia de Deus, que ela sempre estava ali triste. Então eu conversava com ela, digitava alguns textos, colocava no computador, imprimia a folha e colocava na máquina dela para ela meditar naquele verso bíblico, naquele verso motivacional. E essa irmã, ela começou a ter atenção comigo. Ela começou a falar: Frank, vem sempre aqui, porque quando você vem, eu fico em paz. Aí eu me inteirei pelos problemas dela, comecei a conversar e orientar ela a respeito. Na época, nós estávamos numa lição da escola sabatina a respeito de sofrimento, a respeito de dores. Por que sofremos? Aí então eu tive o lampejo e a inspiração do Espírito Santo de dar uma lição para ela. Ou seja, mesmo ela não sendo da Igreja Adventista, porque naquela lição mostrava por que sofremos, o que acontece através do sofrimento, qual a experiência que estamos tendo através daquela situação e qual a motivação e qual o resultado de tudo isso na nossa vida. Então, não tinha nenhuma lição mais. E eu chorei, pedi a Deus para que nos arrumasse uma lição. Tanto é que eu nem rabiscava a minha lição para mim poder dar para ela depois. Então, um dia, o irmão
chegou com um monte de lição que chegou atrasada. Graças ao correio, Deus ele fez uma obra tão grande que fez o correio atrasar, as lições chegou atrasada e chegou atrasada para ele, e ele falou: Frank, tem um monte de lição, vê o que você faz. Amém. Peguei a lição, saí correndo e entreguei para essa menina na segunda-feira. E vamos mostrar agora, ô Miguel, por gentileza, esse testemunho que ela deu a respeito dessa lição. Boa tarde, irmãos. Tudo bem? Meu nome é Bruna Carla. Eu venho contar aqui um testemunho de um irmão que Deus colocou na minha vida para me incentivar e me ajudar a entender e aprender um pouco com as lições que vem de Deus, que vem do estudo da escola sabatina. Ele apresentou para mim este livro aqui, que eu nunca tive entendimento da palavra nem nada, porque a minha família não foi não foi cristãos e nem ninguém nunca me deu educação sobre isso. Então eu venho seguindo a palavra há 2 anos e meio, mas seguindo assim, ainda em cultos. Eu só sei do meu amor que eu tenho por Jesus Cristo e que Ele me salvou, e mais, Ele me deu milagres na minha vida e eu senti o amor dele. Eu digo que não sou eu que aceitei Jesus, foi Ele que me aceitou, né? E graças a Deus, Deus colocou na minha vida o Franklin. E eu trouxe esse livro para casa, que ele me deu, e a gente começou a ler. E tá fazendo muito bem para mim, e não só eu, como meu marido. Nós dois todo dia temos umas lições diárias. Aqui tá a nossa Bíblia, que a gente já coloca até junto, para aprender. E eu não tinha esse entendimento de ler e sentir necessidade assim de ler, e agora eu não consigo ficar um dia sem ter esse estudo, né? Que vem e tá sendo muito incrível para mim. Tá sendo incrível mesmo. Deus sabe de todas as coisas e por que colocou o Franklin na vida de mim, da minha família. E eu só venho aqui contar esse testemunho que Deus usa e traz pessoas para mudar. E eu falo para vocês de coração, eu como uma novata no cristianismo, coloque na vida de vocês. Estudem, porque é muito bom, é maravilhoso. Até através desse livro eu comecei a saber ler e procurar os versículos e tudo mais, e tá sendo bem legal. Eu agradeço a vocês, ao Franklin e à família dele. Em nome de Jesus, foi um irmão que Deus colocou na minha vida. Amém. Essa segunda foto, eu já dei um presentinho para ela, uma jarra de vidro. Eu dei esse presentinho para ela, junto com mais outros livrinhos. E depois, no outro videozinho, é o 3º trimestre. Então, são 9 meses, evangelizando, falando das coisas de Deus. Muito bem. E é isso aí, irmãos. Está vendo que a missão alcançou o irmão Frank, como alcançou a maioria de nós aqui. E através da missão, o trabalho missionário, o irmão Franklin ali chegou até a sua colega de trabalho. Para finalizar aqui, lembrando que esse amigo aqui, as primeiras vezes, ou a primeira vez que veio, tinha um determinado pregador aqui neste púlpito, e ele, a primeira impressão que ficou, só fala para nós assim, pá, do pregador. Quando eu cheguei à igreja, tinha um abençoado pregando, cheio do Espírito Santo, falando de 43 religiões. Eu saí daqui cuspindo fogo. Eu falei assim, o cara fica falando de religiões. Cheguei para o meu professor bíblico e disse, aquele camarada lá fica falando de religiões. Mas só que ele não citava nenhuma denominação. Ele falava a respeito da Bíblia, a respeito da palavra de Deus. Então, nós compreendemos, em nome de Jesus, que ele estava nos ajudando a amadurecer na fé. Muito bem. E quem era esse camarada? Gil Benício. O que a gente tira de lição com isso? Certa vez uma pessoa me falou assim, de uma outra denominação, ela falou assim,
a gente tem que pregar, né, irmão? Eu falei, claro, a gente tem que pregar, levar a mensagem. Ela falou assim, mas tem gente que já vem falar, deu uma indireta para mim. Falou assim, tem gente que chega querendo converter a gente, pescar em aquário, é fácil, né, pescar em aquário. Ok, faz sentido? Ou seja, a pessoa já está ali, o peixe já está no aquário, é fácil chegar e pescar. Agora, sair para procurar o peixe, ninguém quer. Porém, entretanto, todavia, tem muitos peixes em alguns aquários que precisam sair daquele aquário que a água não é tão limpa. Não estou aqui julgando ninguém, falando de denominação, mas precisam sair daquela água e ser colocado no outro aquário com água limpa, para que sobrevivam e sobrevivam eternamente. Esse é o trabalho da missão. Vamos orar? Vamos ficar de joelhos, então? Já que hoje nós estamos aí no quarto dia, né? No terceiro dia e nas 10 horas de jejum e oração. Querido Deus, nosso Pai, muito obrigado, Senhor, pelo privilégio que o Senhor nos concede, pelo convite que o Senhor nos faz em participarmos da missão, em pregar o Evangelho. Muito obrigado, Senhor, por esse espaço, por esse privilégio. Obrigado pela vida do irmão Franklin, pelo trabalho que tem feito ali na vida da Bruna. E muito obrigado pelo trabalho que o Senhor tem feito na vida de cada um de nós aqui. Nos ajude a cada dia sermos cada vez mais e mais missionários, levar a Tua palavra adiante e sermos verdadeiramente ministros do Evangelho eterno da salvação em Cristo Jesus. Abençoa-nos, ó Pai, nos dá um excelente dia na Tua presença, nos batiza com o Teu Santo Espírito. É o que pedimos, te agradecemos, em nome de Jesus. Amém.